verdade é uma abstração do pensamento humano, assim como o tempo. Muitos paralelos Pascal traça entre a verdade e o tempo. Ele diz que assim como o tempo, ele se divide em duas etapas, marcadas pelo hoje. Hoje seria o nosso ponto zero. Então, para trás nós temos o passado, e à frente nós temos o futuro. Então ele diz que a verdade também tem um certo teor de divisão também. Que nós temos as verdades relativas, próprias de cada tempo, que corresponderiam ao passado, e tem essa verdade que nós perseguimos, nós estamos atrás, que pertence ao futuro. O Pascal ainda nos traz mais informações, mais reflexões, porque o próprio Cristo disse ele ser a verdade. Um dos atributos de Deus é a própria verdade. Então nós ficamos pensando, como nós, seres imperfeitos, vamos conseguir chegar tão próximos à verdade, ou estarmos na verdade, ou ainda sabermos a verdade. Então Pascal vai dizer que assim como o tempo, isso é uma abstração, e que nós tendemos para a verdade. Nós devemos nos inclinar para a verdade, mesmo sabendo que devido às nossas imperfeições nós não vamos atingir plenamente nesse momento da nossa trajetória espiritual. Então, ao longo das nossas repetidas encarnações, nós vamos elaborando cada vez mais a verdade. Eu confesso para vocês que já aqui na minha vida tenho 57 anos, eu vi que certas coisas que eu pensava aos 20 não são mais verdade. Que agora tem outras verdades. Mas para aquele período elas funcionaram, elas estavam corretas. Tanto que para muitos de nós há uma ideia de que não devemos nos arrepender das coisas passadas, dos erros passados. Devemos refletir sobre eles, porque o mais provável é que naquele momento do passado, com as condições que nós tínhamos, com o estado de inteligência e de consciência que nós estávamos, nós provavelmente fizemos o melhor que podíamos. Então não nos arrependamos, e sim aprendamos com esses momentos talvez não tão felizes, para seguirmos adiante, não caindo novamente nesse mesmo resvalo, nessa mesma pedra. Que a gente pegue aquele momento de erro, que seja essa pedra a pedra de esquina e não mais a pedra de tropeço. O Pascal vai ainda dizer que geralmente a verdade vem para a humanidade e para a maior parte dos homens, digamos assim, como, por vezes, como uma reflexão, um raciocínio sobre as coisas que nós já temos. Nós vamos buscar revirar nas nossas memórias, então nós já temos que ter algum conhecimento e alguma meditação sobre o que aconteceu. E a partir daí estabelecemos sentimentos novos e novas vivências a partir disso. Então, tem esse processo que vai nos ajudar. Tem um outro momento que é de inspiração, que a verdade nos chega, que daí são as influências dos nossos amigos espirituais, que nos trazem às vezes compreensão meio que como um sopro, meio que de repente, meio que de súbito, nós passamos a entender determinadas coisas. Não invalida a anterior, mas nós temos essa bênção. E por fim, a verdade que nos chega, mais difícil, mais rara, é a da revelação. A revelação é uma elaboração, segundo Pascal, do plano espiritual muito trabalhada,
muito discutida, muito elaborada, e que por vezes chega à humanidade e traz novos rumos, novas visões acerca de coisas que já estavam estabelecidas. Então, a própria doutrina espírita é uma revelação. Os próprios ensinamentos maiores do judaísmo, Cristo era judeu, que ele traz consigo, Jesus sempre disse que não vinha destruir a lei, mas sim fazê-la cumprir. O grande momento, digamos, de toda essa revelação é exatamente os 10 mandamentos trazidos por Moisés. E isso é uma revelação, porque era completamente inovador. Inovador para a sua época. Como a gente vai falar não matarás numa época que se matava quase direto? Como se fala em não roubarás num tempo que era comum se escravizar as pessoas, que se entrava dominando um determinado povo e ali se fazia tudo em relação a eles, inclusive se matando, se roubando, uma pilhagem, e as pessoas também eram arrebanhadas como escravos. Então nós vemos que há essa disruptura naquele instante, uma disruptura muito grande. Isso é o que hoje nós chamamos de inovação. Para algo ser considerado inovação, essa coisa tem que ser disruptiva, tem que ficar diferente de tudo que está. Depois, quando Jesus chega, traz novamente essa inovação, propondo ainda naquele momento bastante duro da humanidade, o amor, o perdão das ofensas. Não que não tivesse sido já revelado, foi revelado como? Pelos próprios profetas, pelas próprias práticas que estavam na Torá, estão ainda hoje, já havia as orientações para isso. Mas os homens, motivados pelo interesse pessoal, dão uma torcidinha no negócio, adaptam para que aquilo acabe atendendo às suas questões pessoais e às suas questões de grupo. Foi esse o questionamento quase que integral do Cristo à sua época. Ele não falava de poder. Ora, aquela região toda estava tomada por Roma. Isso era um fato. Mas ele perguntava como aqueles que detinham o conhecimento da época, como aqueles que tinham condições de fazer a reflexão que nós estávamos falando, como aqueles que ganhavam a inspiração, não a seguiam, contrariando tudo aquilo que já havia sido ensinado, explicado, tanto por Moisés quanto pelos profetas. E aí isso causava extrema revolta. É curioso pensar dessa forma, porque Pascal vai dizer que nós vamos evoluindo e a partir daí nós vamos cada vez chegando mais a esse momento de aproximação da verdade. A verdade, na verdade, ela é divina, então nós temos que estar mais perto de Deus, não somente com as orações, mas na nossa integralidade, com os nossos atos. Nós temos que tender também a ser bons. A irmã aqui leu 2 mensagens falando sobre 2 elementos da caridade, curiosamente. Ela falou sobre indulgência e sobre o perdão. Nos lembra lá a questão do grupo dos espíritos, onde Kardec pergunta como que era a caridade entendida por Jesus. O que era a caridade para Jesus? E ele vai falar que era algo que se poderia agrupar como bondade, indulgência e perdão. Então nós também temos que tender à bondade. A indulgência e o perdão já tem que estar junto de nós. A bondade tem que se andar mais um trecho para nos aproximarmos, mas é possível. Então nós vamos perseguindo esse caminho. Nós hoje, pessoal, nessa busca da verdade, nós não estamos falando
vamos dizer assim, da oposição da verdade, que é a mentira. A verdade solar, né, que ilumina, o sol que brilha, como se costuma falar, ainda inalcançável para nós, ela se opõe à mentira. E nós lembramos dos fariseus, e dos saduceus, e dos escribas, e dos romanos, à época de Jesus. Todo mundo dava numa outra direção. Jesus propõe um caminho completamente disruptivo. E trabalhavam com a mentira, essa gente toda. A mentira, sim, ao contrário da verdade solar, é trevosa, é obscura, ela é intencional. Quem mente, mente de propósito. Quem mente, mente por malícia. É uma atitude maliciosa. Quem mente tende a ser ardiloso. Há um conto judaico que personifica a verdade de uma mulher muito bonita, que andava pelo vilarejo e a mentira se achega a ela com outra mulher. Está muito quente, vamos tomar um banho, vamos até no local das águas, vamos tomar um banho. E ali, diz que elas entraram na água, se despiram, e a mentira, vendo que a verdade estava um tanto distraída, sai das águas e põe a roupa da verdade e vai andar pelo vilarejo, dizendo que ela era a verdade. Então a mentira tem esse caráter ardiloso, malicioso. Dizem que a verdade não quis se vestir com as roupas da mentira, não aceitou isso. E quando chegou no vilarejo, chocou a todos. E todos passaram a rechaçá-la. Como a gente diz, né? A verdade nua e crua, a verdade choca. Também em outro ponto, vai dizer que uma outra moça se aproximou dela, que era a parábola. Diz, não fique assim, vista as minhas roupas, eu te empresto umas roupas, e a partir daí os homens te aceitarão. Então, por vezes, a verdade, Jesus nos demonstrou isso, ela vem com as roupas da parábola, parece uma historinha, e assim nós conseguimos entender. Assim, de alguma forma, nós vamos conseguindo memorizar. Mas nós não pretendemos falar desse desvio da verdade, que é a mentira. Nós falamos de outras situações que nós podemos pensar assim, como inverdades, que nos leva a nos distanciar da verdade. Não como mentirosos, mas o que faz com que nós tenhamos essa imperfeição? Nos dizem atualmente que essa questão de nós estarmos às vezes divulgando inverdades se reflete em dois elementos: na imprecisão. Por vezes nós não temos ainda elementos suficientes para falar alguma coisa, mas resolvemos falar. Assim acontece na doutrina espírita. Por vezes lemos um romance espírita e achamos que entendemos a doutrina espírita. É um pouquinho trabalhoso, grupos de estudo e essa coisa toda, frequência. Manter esse contato com o que se pretende ter como verdade, às vezes nos custa. E o outro elemento é o viés. O viés pode ser entendido como qualquer intervenção particular que eu coloque em cima de um assunto. Então, eu estou estudando a doutrina espírita, por exemplo, que é o objetivo da gente hoje aqui. Mas daí eu tenho meu filho, daí eu tenho a minha família, e daí eu tendo a ajustá-la para que ela caiba na minha vida. A gente faz isso com Jesus por vezes. Tende a ajustá-lo para que ele caiba nas nossas vidas. E não o contrário. Nós não nos ajustamos por vezes para cabermos em Jesus. Podemos estar em Jesus.
Isso a gente vê como inverdade, uma mentira, na mãe que não, às vezes não enxerga o filho que tem, na esposa que ama e não consegue perceber as falhas do seu companheiro, assim como do companheiro que não consegue estabelecer um novo diálogo com a sua companheira. A gente percebe no trabalho, quando nós precisamos muito e começamos a dizer o que não é, para manter, carregamos de vieses as verdades sobre determinado lugar, porque precisamos ainda daquele momento. Das nossas próprias casas espíritas, quando nós precisaríamos estar fazendo a crítica aos trabalhos, a forma de ser conduzida, a própria relação entre nós, e não conseguimos fazer isso, porque isso feriria determinados interesses particulares, e daí nós movimentamos um pouquinho a verdade, deixando ela nesse caráter de imprecisão ou de viés. Então é difícil isso. Esse é o nosso caráter de imperfeição espiritual ainda. Ainda tendemos a isso. Nas obras espíritas, mesmo uma revelação como a doutrina espírita, nós temos que atentar para isso. Nós nos lembramos que há limitações para nós, pessoas comuns, quando viemos para uma reencarnação. O próprio corpo é uma limitação para o espírito se manifestar na sua plenitude. E que por vezes restringe um tanto do pensamento daqueles que estão trazendo algo de tão elevado. Nós nos lembramos no Pinga Fogo, programa onde o Chico foi entrevistado. Nossa, ainda era TV preto e branco, né, nessa época. Foi um programa que se estendeu por horas e horas, porque gerou uma audiência gigantesca. Em determinado momento o Chico fala do seu livro Parnaso do Além-Túmulo, onde diversos poetas e poetisas vêm escrever pela sua mão. Não seria possível. O próprio Humberto de Campos, jornalista da época, disse: olha, se ele tiver escrito isso, ele tem que entrar para a Academia Brasileira de Letras, porque ele é um poeta fantástico. E corroborando a ideia de que realmente aquilo havia sido revelado. E o Chico contava que ao final do dia, quando trabalhava no mercado, ele ia regar uma plantação de alho, que era do comércio local. E daí o grande poeta Augusto dos Anjos se aproximava dele, tentando trazer um tanto dos elementos que ele usaria na psicografia que o Chico faria dos seus poemas. E diz o Chico que em determinado momento Augusto dos Anjos disse para ele: Chico, não tem jeito, não dá. Com você não dá. Tem coisas que você não vai conseguir passar. E o Chico disse: mas o que eu podia estar ali passando? Eu que estava regando uma plantação de árvore. Então, se o próprio Chico Xavier tinha vieses, imprecisões para manifestar a verdade plenamente, imagina nós. É curioso que nós vamos vendo nas próprias passagens evangélicas isso por vezes acontecendo. Acho que todos nós nos lembramos da passagem do mancebo rico. O jovem que se aproxima de Jesus e quer segui-lo, ele pergunta: o que é preciso eu fazer para seguir você? E Jesus disse: olha, tem que cumprir a lei, transfigurada nos 10 mandamentos. Ele disse: isso tudo eu já faço. Aí ele diz: então só falta uma coisa, vai, estava finamente trajado, vende tudo que é teu e me segue. E aí o rapaz se retira triste. E nós vamos encontrar o relato de Emmanuel falando dele como, olha como os Espíritos também nos dão essa dúvida, será que seria a palavra? Ou esse conflito, ou talvez ainda
divergência entre os relatos. O Emmanuel vai falar dele como candidato apressado, no livro acima, falando dele como um jovem e piedoso senhor de terras. Já o irmão X, que é Humberto de Campos Espírito, ele apresenta esse rapaz, não como um rapaz, e sim como um homem de 40 anos, detentor de terras, discípulo intelectual de Léo, um grande homem da cultura judaica, um fariseu, detentor de terras, e por ser tão creditado pelo seu povo, eles também tinham como uma espécie de banco, então entregando parte dos seus valores, e ele restituía os juros devidamente, mas enfim, ele era detentor de muita coisa. Mas para o irmão X ele já tem 40 anos, e tem até nome, Efraim, seria o nome dele, que nos evangelhos nós não temos o nome desse rapaz. Irmão X e Emmanuel são dois espíritos que nós temos a conta de espíritos sérios. E nós vemos um outro médico, que nós podemos ter discordância dos pensamentos humanos, mas na sua obra mediúnica, nós costumamos confiar, que é o Divaldo Franco. E aí tem um outro espírito de uma envergadura também grande, que nos dá esse contexto de seriedade, que é a Amélia Rodrigues, espírito que escreve por Divaldo. E no livro, isso é muito curioso, no livro de Amélia, que fala sobre esse episódio, no Primícias do Reino, ela apresenta ele como muito jovem. Ela não podia ter 40 anos, gente. Muito jovem, e que muitos confiavam nele. Amélia vai além, diz que ele volta triste para casa, porque na verdade ele tinha já se preparado por muito tempo para uma representação não só da sua família, mas da própria cidade que ele habitava, que era Cesareia. Ele iria participar de um torneio de bigas, havia treinado, tinha comprado, vejam as coisas da época, né? Comprado escravos que sabiam treiná-lo, que sabiam adestrar os cavalos, e ele estava completamente preparado para aquilo. Então ele pensou: olha, eu vou fazer essa representação para Cesareia e para minha família, depois eu vou dar um jeito de seguir a minha vida com Jesus. O que ele não sabia é que durante aquelas voltas que se davam com as bigas, há um acidente e ele é pisoteado por os cavalos que vinham na retaguarda, morrendo naquele instante. E a Amélia nos coloca essa situação, e a gente diz: quem é que está certo agora? É o irmão X? É o Emmanuel? É a Amélia Rodrigues? Quem é que está errado então? É o Chico? É o Divaldo? E aí nós nos pegamos na letra. Nós ficamos preocupados com a letra, porque em todos os relatos, esse relato do jovem mancebo, ou mancebo rico, o jovem mancebo é quase uma redundância, né? Mancebo rico vai aparecer nos 3 evangelhos sinópticos. Aparece em Mateus, aparece em Marcos e aparece em Lucas, só não aparece em João. E nós vamos ver ele aparecendo nessas 3 obras e outras que o citam. O próprio Paulo de Tarso faz algumas referências. Curiosamente, às vezes nós esquecemos da lição primordial que é dessa passagem, que é do desapego às coisas materiais, que é exatamente de relegar, pessoal, no segundo plano, os próprios interesses, e que é também essa urgência do trabalho do Cristo. Não dava para esperar, é para já. Não significa que vai ser apressado, é para ele seguir com Cristo. Cristo iria ainda, naqueles momentos que estivesse ali, o instruir de forma adequada, juntamente com os outros apóstolos. Ele teria uma base mais sólida para o trabalho que viria no futuro.
talvez na própria Cesareia, que não tinha aquele momento, até o momento de Jesus morrer, só depois com Paulo começa essas igrejas nascentes nas regiões pagãs. Nós não tínhamos isso antes de Paulo de Tarso. Vai ser com os apóstolos também, diligência, que começa a se fundar novas igrejas. Talvez ali ele elaborasse a base para poder fazer aquele trabalho, mas ele não percebeu essa urgência. É para já. Quando Cristo nos chama, esse chamado do Espírito tem um caráter de convocação. É complicado dizer não. Mas daí nós temos que deixar o nosso interesse pessoal para mais adiante. Só uma especulação. Mas Deus tem seus planos, plano A, plano B, plano C, tem um alfabeto inteiro, vai para outros alfabetos. Mas nos diz a própria Amélia Rodrigues, falando de Zaqueu, que nós conhecemos, baixinho, cobrador de impostos, que subiu na árvore para ver Jesus. Jesus disse que ia se hospedar aquela noite na casa dele. Diz Amélia Rodrigues que depois que ele faz o pagamento das suas dívidas espirituais em relação àqueles que ele talvez tivesse cobrado inadequadamente, para onde é que ele vai? Vai para Cesareia, ajudar na igreja nascente. Então talvez o trabalho que não pôde ser feito pelo Efraim, talvez foi feito por Zaqueu. Mas isso é só uma especulação minha, porque eu também não tenho domínio da verdade, tenho os meus vieses, tenho as minhas imprecisões, e vamos esbarrando dessa forma assim nessa dificuldade. E até mesmo os espíritos. O Espírito Emmanuel, num momento que para mim é bastante tocante e revela a sua grandeza, no livro A Verdade Responde, que é dele e do André Luiz, pela mediunidade tanto do Chico quanto do Valdo Vieira, ele no início, ele vai falar dessa dificuldade que nós temos, todos nós temos, e ele se inclui. Agora, por exemplo, eu tenho que consultar por aqui, antes de trazer tudo em papel, que nós temos que nos adaptar aos novos fluxos da verdade. Temos que cuidar com esse negócio celular, que a gente é mentira vestida de verdade, e nós acreditamos. Mas nessa mensagem do Emmanuel, ele diz ainda que inclusive o pessoal da espiritualidade por vezes tem esse mesmo caráter de viés e de imprecisão, mesmo aqueles espíritos que nós consideramos já de uma ordem mais elevada. Ele diz: o que nos compele a declarar que mesmo nós, ele se inclui, os amigos desencarnados, às vezes modificamos informes, olha o viés aí, e concepções no desdobramento das tarefas individuais ou nos eventos evolutivos. Mas aí precisamos voltar à essência da coisa, extrair esse espírito da letra, para que não nos percamos. E isso nós só vamos conseguir nos aprofundando, meditando mais, conhecendo mais, procurando sentir e vivenciar o Evangelho do Cristo. Muito obrigado pela atenção de vocês, que Deus os abençoe. Obrigado.